Boa noite, Jefferson. Mais uma vez aqui. Boa noite, Fabi. Daiane. Boa noite. Thay Santana. Caio. Minha mãe. Frequentadores assíduos aqui do canal. Estamos chegando na 16ª live. Você Muito Mais Conciliador já apareceu, aguardando a confirmação da solicitação da professora Cassandra. Ela já me enviou. Adicionei aqui. Guardar. Hoje foi bem rápido. Eduardo, boa noite. Jéssica. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tá me escutando bem, Cassandra? Estou, Wagson. Agora eu quero te perguntar uma coisa, seja sincero. O meu apartamento vizinho aqui, eu nunca tinha escutado isso de lá, mas eles estão fazendo um louvor, alguma coisa, e eu estou ouvindo tudo aqui onde eu estou. Vocês ouvem também? Eu estou escutando bem ao fundo, assim, quase não identifico. Acha que atrapalha? Acho que não. Acho que não. Até porque Fui você está pega com de fone, surpresa. né? Não, você está com Isso. fone, aí fica... É. Fui pega de surpresa, porque como a internet hoje está oscilando muito aqui, muita chuva, vento, não deu para ficar no escritório. Lá está muito, oscilando muito. E aí eu fiquei aqui na sala e de repente comecei a escutar. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, Boa sim. noite a todos. Boa noite. Eu só vou ajeitar um pouquinho aqui, viu, Cassandra? Aí. Tá, também estou ajeitando aqui. Só uma... Espera. Aí. Ok. Olha aí, até Deus quer estar na live do Wagson. Graças a Deus. Que bom. É o Jefferson aí. Vamos começar aqui, Cassandra. Para quem não conhece, a Cassandra Carvalho e Lima é juíza do trabalho da 19ª Região. E hoje ela está na 4ª vara, né, do trabalho de Maceió. Maceió, sim. E tem um projeto bem interessante que eu vou explorar na segunda parte aqui da live, que é o Olha, a Aline entrou, querida colega lá do Sul, ela sempre participa com a gente. Que legal. E você muito mais conciliador. Exatamente, você muito mais conciliador, que é bem legal o projeto de vocês, de estimular esse canal de diálogo, de conciliação, mas vai ser no segundo momento. Nesse primeiro momento, para deixar o debate mais humanizado, como eu tenho feito nas últimas lives, eu gostaria, eu acho, não só eu, mas como todos que estão assistindo e também os que virão assistir, né, no momento posterior, no IGTV, a sua carreira, Cassandra, sua jornada de estudos, a sua irmã me confidenciou que você teve uma superação de uma reprovação que foi bem complicada. Verdade. Não é? E verdade. Assim, aí eu fiquei curioso, eu já estava querendo chamar vocês, né, porque eu estava fazendo um planejamento das lives, e a intenção era chamar várias pessoas, tanto juízes quanto juízas, de gerações distintas, de concursos distintos e de regiões distintas, né? E cada um com a jornada de estudos, tanto com os fracassos, quanto em relação às superações, tem alguma coisa para ensinar e para servir de inspiração. Verdade. E as perguntas são essas, né? Como foi a sua jornada de estudos? Se desde sempre você quis realmente a magistratura do trabalho, se isso já nasceu já na faculdade, se foi dolorida essa jornada de estudos, se teve reprovações, quantos concursos prestou e, principalmente, qual foi a sua experiência anterior, se advogou, se foi servidora pública. E você está aí com a palavra e muito obrigado pela disponibilidade, por você estar tirando um tempinho aqui para falar conosco.
Vou tentar organizar as ideias. As ideias andam meio confusas nesses últimos tempos, De tempos pandemia. difíceis. Mas inicialmente, Wagson, eu gostaria de te agradecer esse convite e dizer que é muito bom poder contribuir, né? A gente sabe que pessoas estão nessa luta, tentando concurso, e ouvir as histórias de quem já passou por tudo isso realmente enriquece e dá força. Sim. E o mais interessante também que eu quero te agradecer é porque me fez um bem danado revisitar o meu passado. Que legal. Ver o quanto eu sempre fui muito forte, né? Sim. Resiliente, né? Resiliente. E isso vem nesse momento que a gente está realmente precisando de força para ter esperança em dias melhores, não é? Então, quero lhe agradecer e também parabenizá-lo por esse projeto, né, pelo livro, que está aí Legal. também para ajudar as pessoas, né? Sim. Então, parabéns. Parabéns e obrigada. Quero começar assim. Bom, deixa eu tentar organizar as ideias. Pode ficar tranquilo. Desde a faculdade, eu já pensava na magistratura. E o meu primeiro estágio foi no escritório que era só trabalhista. Isso no 5º período. A gente não tinha nem aquela carteirinha de estagiário da ordem, né? Então foi um estágio assim, eu devo ter passado talvez um ano lá. E eles advogavam muito para banco. Então eu fiquei nesse momento muito com aquela visão, né, de advogar para a empresa, e no caso era muito mais para banco. E aprendi aquele dia a dia de fórum, né? Que a gente no início faz muito isso mesmo, né? O dia a dia do fórum, e acompanhava também os advogados nas audiências. E foi bacana, sou muito grata. Uma colega de faculdade me convidou para esse estágio e eu fui, fiquei, e a gente trabalhou esse tempo juntas, foi muito bom. Na sequência, eu fui para um outro escritório de advocacia. E lá era civil e trabalhista. Mas, naquele momento, eles estavam precisando muito mais de estagiário na área trabalhista. Embora eu também fizesse civil, né? Foi bom porque eu vi, assim, os dois lados da moeda. O dono do escritório, ele hoje é um senhorzinho, eu tenho muito carinho por ele. E ele era um processualista daquele, sabe? De dar aula, adorava dar aula. E o filho dele também ia nessa linha de gostar de dar aula. E a filha, que atuava mais na área trabalhista, também se tornou uma grande amiga, até hoje a gente tem muito contato. E uma das filhas dele, ele tem 4 filhos, uma das filhas era juíza do trabalho. Tinha passado em Brasília e depois passou na Paraíba e resolveu ficar na Paraíba, que era mais perto de casa, né? Eu estou falando tudo isso porque eu não sei se você sabe, mas eu sou de Recife. Uhum. Né? Recife, então estudei lá na Faculdade Católica, então tudo que eu estou falando nesse período era em Recife, porque você vai ver que eu sou uma pessoa que transita por vários lugares. Sim. Eu acho que tanto você quanto a sua irmã, né? Também. E aí, o que é que aconteceu? Naquele momento, fui para esse escritório, aí já estava naquele período de tirar a carteirinha da OAB de estagiário, né? E eu era muito interessada, e o advogado gostava de dar aula, e eu gostava de aprender com ele, e acompanhava nas audiências, e quando ele ia despachar com o juiz, ele dizia, vamos comigo, para você aprender, porque daqui a pouco eu não venho, quem vem é você, tá bem. E quando era para levar memoriais também, ia junto. E aconteceu isso mesmo, sabe? Eu sempre fui muito despachada. Eu ia despachar com o juiz, no final era que ele sabia que eu era estagiária. No início ele ficava olhando, né? Nova, não sei o quê, mas no final é que ficava sabendo que era estagiária. E pronto, foi ótimo esse período, aprendi muito, estou muito grata também e tenho amizade com todos eles até hoje. O pessoal do escritório realmente, todos se tornaram amigos. E numa dessas audiências, aí dessa vez eu convidei uma colega de faculdade para ir também estagiar nesse escritório, né? Naquele primeiro eu tinha sido convidada por uma colega, dessa vez eu convidei. E aí ela foi, aceitou, ficou lá estagiando e tal. E numa dessas vezes a gente estava numa audiência na Justiça do Trabalho, aguardando para uma audiência de razões finais. E ela me perguntou,
Isso ela me contou outro dia, eu confesso que eu nem lembrava mais. É tanta coisa que passa aqui na cabeça da gente que, né, às vezes coisas importantes vão ficando. E nesse dia, ela me perguntou assim, a gente estava sentadinha dentro da sala de audiências, aguardando, e ela olhou para mim e perguntou assim, Cassandra, você se vê ali naquele lugar? E apontou, era o lugar da juíza, né? Tinha uma juíza lá. Aí eu olhei para ela e disse, Roberta, me vejo. Aí ela ficou rindo e disse, pois eu não. E o que é que aconteceu? Ela também enveredou pelo caminho do concurso. Mas ela ficava nas provas de sentença e ela passou no concurso de procurador do trabalho. É procuradora do Que trabalho. legal. Que É. legal. Então, assim, desde bem cedo. E fui, me formei, continuei nesse escritório, trabalhando como advogada. E no final de 2000, eu fiz o primeiro concurso da magistratura do trabalho. Eu tinha me formado no início de 2000. No final de 2000, eu fiz o primeiro concurso, sem estudar, né? Assim, vamos ver como é que é. E foi lá no TRT 13, na Paraíba. E passei na primeira fase. Aí fui fazer a prova da segunda fase do mesmo jeito, sem estudar. Mas aí eu disse, não, eu gostei, eu quero estudar, eu quero ser juíza. E nesse meio do caminho, eu estava noiva e o meu noivo estava morando em Santos. Também é de Recife, mas estava morando em Santos, em função do trabalho, enfim. Aí a gente querendo organizar o casamento, né? Porque eu tinha que ir para lá, ou atava ou desatava. E a gente começou a organizar o casamento para o ano de 2001. Muito nova, casei muito nova. Mas tinha que ser assim. Uhum. E o que é que aconteceu? Nesse íntere surgiu uma proposta de um outro escritório de advocacia, mas de uma área que eu não tinha a menor afinidade, mas que seria, se desse certo, seria bom, porque eu iria para Santos com um emprego. Eu sempre trabalhei, estagiei, trabalhei, então essa coisa de casar sem ter um emprego era uma coisa que me incomodava, né? Sim. E eu disse, será? Vou tentar. Era um escritório de direito marítimo, uma área super específica, né? Uma coisa assim, um desafio mesmo. Mas assim, não deu certo, sabe, Wagson? Fui, né? Foi uma despedida daquele escritório que eu estagiei, trabalhei, tá? Uma despedida daquelas e tal, e fui para esse desafio. E em menos de 3 meses eu vi que o negócio não ia dar certo. Não me identifiquei, não teve clima. E a gente, quando pensa num emprego, numa profissão, a gente tem que pensar o que é que vai acontecer, né, todos os dias da minha vida, né? Eu quero fazer Sim. isso daqui até então, não era o que eu queria. E aí a gente antecipou, a gente que já estava com tudo organizado para casar em 2001, desfez todas aquelas programações, deixou tudo para 2002 e teve que voltar atrás. Olha que confusão. Aí casei e fui para Santos. Quando cheguei em Santos, conversando com meu marido, ele, não, você quer fazer o concurso, já está muito claro isso, então você vai estudar para o concurso. Não se preocupe, vai ser o seu trabalho. E aí, ele me matriculou, sem eu saber, ele tem dessas coisas, me matriculou num cursinho que não era voltado para nenhum concurso específico, mas era uma visão panorâmica, uma reciclagem, né? E eu comecei a fazer esse cursinho, acho que foi em agosto de 2001, que eu casei em maio, cheguei em Santos lá no meio do ano, junho, e em agosto esse cursinho começou. E aí foi muito bom. Fui fazer o cursinho, era uma visão panorâmica. O professor de processo do trabalho era um juiz do trabalho. O de direito do trabalho também era outro juiz do trabalho. Mas esse de processo do trabalho, nas aulas, eu interrompia muito a aula dele, levantava muito a mão, discordava dele, aquela coisa, né? Aí ele percebeu que eu estava estudando. E na hora do cafezinho, ele me chamou e disse assim, olha, Cassandra, eu estou percebendo que você está estudando. Qual é o concurso que você quer fazer? Eu disse para ele, magistratura do trabalho. Aí ele disse, olha, então,
você fique à vontade para ir lá no fórum, quando quiser ir. Ele era juiz da 2ª Vara de Santos. Estudar, olhar o processo mesmo, assim, loco, e se tiver dúvida, pode conversar comigo. Me coloco à disposição, pode assistir às audiências. Não sei se ele sabia, mas eu peguei pela palavra e fui. Então, o que é que eu fiz? Aí comecei a montar o meu horário de estudos, né? A partir desse cursinho e tal, peguei o edital do concurso e montei realmente um horário, dando mais ênfase às matérias que eram mais exigíveis, né? Mas estudava tudo, e isso era de segunda a sábado. Era o meu trabalho. De segunda a sexta, 8 horas por dia, no sábado ainda. E deu muito certo, por quê? Porque meu marido, na época, quando ele foi para Santos, ele largou a faculdade de economia que ele fazia em Recife. Então, lá em Santos, ele fez vestibular de novo e foi fazer comércio exterior e não sei o que. Então, ele estava fazendo faculdade. Uhum. Então, eu tinha muito tempo livre para estudar, porque ele estava trabalhando, depois ele ia para a faculdade. E eu tinha aquele tempo para estudar, então não tinha desculpa, né? E realmente eu me dediquei, né? E aí, o que é que aconteceu? Fiquei indo às sextas-feiras assistir, esse juiz fazia audiências dia de sexta, e eu fiquei indo às sextas-feiras assistir as audiências dele. E eu ficava olhando assim, ele era tão temido, por causa do jeitão dele, sabe? Aí eu ficava olhando assim, eu disse, meu Deus, eu admiro tanto ele assim, né, o saber jurídico e tudo, mas essa forma como ele, eu não sei não vou ser assim não. Já ficava, né, me imaginando. E fiquei, viu? Fiquei indo assistir as audiências e tudo. Aí, uma vez, era aniversário dele, fizeram um bolinho, a esposa dele estava lá. A esposa dele era uma juíza aposentada, do trabalho também. E eu conversando com ela, aí eu dizia, eu queria tanto que ele deixasse eu fazer umas minutas de sentença. Ela dizia, minha filha, isso aí nem adianta. Olha, ele não me deixa nem entrar no escritório dele. Ela dizendo pra mim, né? Então, isso aí não adianta não. Eu disse, tá bom, vou me contentar com as audiências então. E pegava as sentenças dele e estudava, eram sentenças enormes, para fazer em concurso nem pensar. Mas assim, para estudar, muito boas. Sim. E aí comecei a fazer os concursos, né? Sim, nesse cursinho, conheci algumas pessoas. E formamos um grupo de estudos, eu e mais 3. Que legal. 4 colegas, elas iam para minha casa. E só que eu era muito Caxias. Eu fico olhando assim, meu Deus, eu era tão Caxias e tão disciplinada. É porque ao longo da vida a gente vai mudando um pouquinho, né? Os filhos chegam, você vai, não sei. Eu sei que assim, das 4 que estudavam, no final só ficamos 2, eu e Raquel. As outras 2 no meio do caminho desistiram. Uma já era servidora da Justiça do Trabalho e a outra depois disse que não queria concurso, ia advogar mesmo e tal. E ficamos só nós 2 estudando, eu e Raquel. Raquel era uma japonesinha, assim, era super estudiosa e tal. E aí a gente estava estudando e começamos a fazer as provas. Eu fazia as provas ali em São Paulo, Rio, Campinas, Espírito Santo. Por Campinas, porque era dentro do estado de São Paulo. Mas assim, eu tinha que dar preferência às cidades portuárias, porque meu marido trabalha nessa área, né? Então tinha essa limitação também. E aí comecei a fazer os concursos. Aí a primeira fase não era dificuldade para mim. E aí eu comecei a sentir dificuldade na segunda fase. E era um estudo artesanal, Wagson. Naquela época, eu passei no concurso em 2004, né? Então, naquela época, ainda era muito artesanal. Tinha um ou outro cursinho, né? E como eu morava em Santos, eu queria fazer esses cursos, eu tinha que ir para São Paulo. Sim. Então, era meio difícil. Mas, assim, fui fazer um curso de segunda fase, no núcleo mais caro, porque eu disse, não, tá faltando o equilíbrio aí, eu estou escrevendo de mais ou de menos, tem que ver, ajustar isso aí. Fui. Fiz esse curso e também, ao longo desse período que eu estava estudando, fiz uma especialização em Direito e Processo de Trabalho. Lá era o nome do curso de Extensão Universitária, lá em São Paulo. E tive aula com Alice Monteiro de Barros. Que legal. Tive aula com Sérgio Pinto Martins. Na época, né, os livros que a gente estudava eram os livros deles. Enfim, foi muito bacana. E fiz esse cursinho de segunda fase. A segunda fase seguinte que eu fiz, eu passei.
foi a segunda fase do... Será que foi assim mesmo? Se não foi nessa ordem, perdoem, mas é porque... Mas enfim, eu sei que eu passei no Espírito Santo, na segunda fase do Espírito Santo. Os examinadores eram, que eu me lembro assim, né, eram o Maurício Godinho, na época até levei o livro para ele autografar, claro, e a Salaberry, que era uma desembargadora lá do Rio, e um advogado, que eu não me recordo o nome. Tá, passei na segunda fase. O resultado, esse resultado saiu no final do ano, acho que dezembro. E aí eu teria a terceira fase para fazer a sentença, nunca tinha feito o curso de sentença. Comprei um livro de teoria e prática de um juiz lá de Campinas e continuei daquele jeito, pegando as sentenças de alguns juízes que eu gostava na internet, as sentenças daquele juiz de Santos e resolvendo lá as propostas do livro, só que eu não tinha quem corrigisse, né? Sim. Uma ou outra eu ainda levava assim, né? Pedia para ele dar uma olhada, esse juiz, aquele juiz, e ele olhava e tal, mas assim, eita danado, fui fazer a terceira fase. Passei com a nota boa, Wagson. Passei com a nota boa. Aí eu disse, meu Deus, nasci para isso, né? Olha só. E isso foi em qual TRT? Foi no TRT Espírito Santo, 17ª região. Wagson, meu filho, foi um banho de água fria na prova oral. Você não tem noção. Sério? Você foi reprovado na prova oral? Na prova oral do Espírito Santo. Deus. A primeira vez que eu passei na segunda fase, eu passei na sentença. E fui reprovada na oral. Meu Deus. Foi. Hoje eu falo aqui rindo, porque a gente depois lá na frente enxerga que tudo tem um porquê e tudo mais, né? Mas assim, na época, Wagson, foi terrível. Foi assim, a prova oral foi dia 17 de março. Isso era 2003. 17 de março. Dia 18 saiu o resultado. Eu estava lá ainda em Vitória, esperei para ir lá olhar o resultado e tal. Foi assim, por um ponto. Um ponto? Nossa. Éramos 18 candidatos. Eles reprovaram 50%, porque só tinham 3 vagas iniciais. 3 vagas iniciais. Poxa, reprovasse antes, né? Mas na oral, olha, não gosto nem de me lembrar. Mas assim, saí de lá arrasada. Meu marido tinha ido para essa prova oral e aquela amiga que estudava comigo, Raquel, tinha ido. E eu não tinha feito nada daquelas coisas que todo mundo faz hoje em dia, simulado de prova oral, curso tem que fazer assim, tem que fazer assado, sentar de um jeito, nada daquilo. E os examinadores massacraram. Olha, teve uma hora, Wagson, que eu disse, meu Deus, meu emocional foi embora. Sabe a Hortência quando ia fazer a cesta, que ela fazia... Eu fiz isso. Nossa. Eu fiz isso, porque eu estava sendo tão apertada por um deles que na hora... Aí depois, rememorando, né, eu disse, meu Deus, por que eu fiz isso? Não, e você fala assim, de um jeito tão leve, que seria cômico se não fosse trágico, né? Exatamente. Mas é uma história que te fez superar, né? Me fez. Aí deixa eu contar como foi essa superação, né? Aí eu voltei chorando de Vitória até Santos. A gente tinha ido de carro, que tínhamos ido nós 3, né? Chorando. Essa minha amiga que estudava comigo me fez o favor de contar que tinha tido um sonho depois, né? Que tinha tido um sonho que eu não ia passar. A amizade ficou na corda bamba, né? Eu disse, olha, é o seguinte, eu sou muito transparente, eu não consigo esconder. Na hora quando eu fiquei atônita, né? Eu disse, olha, eu vou passar um tempo agora me recuperando disso, né? Então, não tenho pretensão de estudar por esses dias. Você continue estudando e eu vou estudar quando me der vontade. E aí, depois a gente se reúne para trocar ideia, tirar dúvida. Aquele estudo todo dia junto, mas eu não quero. Disse logo. Acabou. E aí, tá. O que aconteceu? Isso foi em março. Fiquei arrasada, Wagson, arrasada. E meu marido preocupado. A gente não tinha ninguém lá em Santos, família. Ninguém que pudesse dar um apoio. Era eu e ele, ele e eu. Ele saía para trabalhar e ele preocupado. Porque ele não via mais aquele brilho no meu olho, aquela disciplina. Ele não via nada daquilo. Por que é que eu fazia? O meu dia a dia era assim, eu acordava cedíssimo, podia estar inverno, verão, o que fosse. Eu estava na academia às 6 horas da manhã.
ia para academia, voltava, organizava o almoço para mim mesma. E essa amiga que estudava lá em casa terminava almoçando comigo também, né? E aí, depois era começar a estudar. Estudar. E à noite ele chegava, depois da faculdade, aí eu já também não estava mais estudando, e aí a gente tinha a vida da gente, enfim. Mas a minha, eu, tipo assim, profissionalizei, né, o estudo, era o meu trabalho. Sim. Mas era dessa forma artesanal, como eu estou te falando. E aí o que aconteceu? Fiquei sem estudar, fiquei dias e dias que não tocava no livro. Estava até dando poeira nos bichinhos. Não olhava, não aguentava olhar. Aí ele disse assim para mim, ô minha filha, vem cá, você tá chateada com razão, né? Mas é o que você quer. Então, assim, dê um tempo para você e depois volte com toda a carga. Aí, nisso, ele disse, quer ir para Recife passar uns dias? Eu disse, quero. Fui. Ficar com a minha família. Pai, irmã, irmão. Minha mãe, na época, não estava em Recife, estava em Lisboa. Mas, assim, foi muito bom ficar lá, né, com o meu povo. Fiquei lá uns dias, passei até a Semana Santa lá, foi. Quando eu voltei, mais ou menos em maio, no início de maio, aí um belo dia ele chega em casa, ele nem estava indo, ele não ia muito almoçar em casa, mas nesse período ele ficou indo, né, para me dar uma força. Sim. E tal. E aí ele chegou em casa com a minha inscrição no concurso do Rio, disse, está aqui, concurso do Rio, fiz sua inscrição, se você quiser, você vai e faz a prova. Aí eu disse, meu Deus do céu, e agora? Agora eu vou ter que voltar a estudar. Tava precisando disso, né? Ele foi bem inteligente quando fez isso. Ele sabia que o que me movia era o desafio, né? Uhum. E aí ele fez isso e eu voltei a estudar, Wagson. Agora de uma forma bem leve, sabe? Por exemplo, aí eu vi que a primeira prova, esse concurso do Rio, Wagson, que eu passei, todas as fases, a duração do concurso, 2 meses. Começou 24 de julho, terminou 23 de setembro. Nossa, foi rápido. Então, assim, se eu não tivesse estudado tudo antes, não tivesse uma bagagenzinha, não era naquele momento que eu iria passar, né? E aí eu fiz a prova da primeira fase, passei, voltei para Santos. Aí ele disse, olha, eu tenho um trabalho lá em Paranaguá, vou passar uns dias lá, quer ir? Aí eu nunca ia, antes, né? Quando ele me chamava assim, essas viagens que eu estava estudando, nunca ia. Aí eu disse, dessa vez eu vou levar meus livros, estudo lá para a segunda fase. É bom mudar de ares um pouquinho. Fui. E estudei lá para a segunda fase, sei que voltei, já era época de viajar para o Rio. Viajei, fiz a prova. Voltei, não demorou muito, já saiu o resultado. Passei. Eu disse, meu Deus, a sentença. Daqui a 15 dias, não vai dar tempo de fazer curso de novo. Cadê o meu livro? Vou resolver mais um. Resolver mais umas aqui e vamos que vai dar certo. Fui fazer a prova, a sentença do Rio. Pense numa loucura que foi. Para você ter ideia, os 22 que passaram, se você perguntasse a um e a outro, cada um resolveu de um jeito. Sim. Não teve unanimidade, não. Eu dei culpa recíproca, uma deu justa causa, outra... cada um fez um negócio diferente. Saiu o resultado. Passei. Aí eu tremi na base, né? Meu Deus do céu. Wagson, eu disse, meu Deus, eu tô na oral de novo. Eu era meio ingênua, porque tinha que estudar o perfil, a característica de cada um daqueles da banca, sim, né? Eu vi assim, não passando, sabe? Fui me preocupar em estudar e tal. E combinei com meu marido. Dessa vez você não vai comigo. Você vai ficar torcendo por mim aqui, em casa. Deixa que eu vou, eu e Deus. Fui com uma mala enorme de livros, né? Fui para o Rio de Janeiro. E aí cheguei lá, naquelas 24 horas antes, a gente vai lá, sorteia o ponto. Até estava fazendo a faixa nesses dias aqui no escritório, achei esse ponto, tá dentro de uma pasta lá. Ainda tenho esse ponto. E aquelas 24 horas, eu passei sozinha dessa vez, Wagson. Não tinha ninguém para conversar, não tinha... Ai, não sei, acho que não era muito normal não, porque já era a essa altura para ter entrado em contato com alguém do concurso também, enfim, não fiz nada disso. E fui fazer a prova. Eu fui, Wagson, a última candidata do último dia de provas. Éramos 22. Então, depois da minha prova oral, ia sair o resultado da oral e o resultado do concurso. Nossa.
Que Muito legal, rápido. né? Que legal. Que significa o quê? Que lá, o local, não foi no plenário, não. Na época estava em reforma lá no Rio. Foi numa sala mesmo, lá do prédio lá do segundo grau. E essa sala estava lotada. Lotada. Meu Deus do céu, me chamaram, né? Quando eu fui, que sentei assim, né? De costas para a plateia, de frente para a banca, o microfone aberto. E quem me cumprimentou primeiro? O saudoso Tostes Malta, professor Tostes Malta, estava na banca. Meu filho, ele com aquela vozinha mansa dele, quase me desmonta. Você não sabe o que é que ele fez. Ele olhou para mim e disse assim: eu nunca vi a última candidata do último dia de provas passar no concurso. Ele estava te testando. Olha que recepção boa, né? E aí eu não aguentei, na hora eu sorri, esse Aham, sorrisão, e sim. disse, pois dessa vez vai ser diferente, professor. E a plateia riu, por conta do sotaque, né? Aham. Foi bom porque quebrou o clima, e eu fiquei mais tranquila, mais à vontade, e a prova transcorreu de forma tranquila. Tranquila entre aspas, né? Que uma prova oral nunca é assim. Sim. Mas foi. E aí terminou, estava todo mundo lá aguardando o resultado. Graças a Deus, os 22 passaram. Que legal. Isso foi dia 23 de setembro e tomamos posse dia 4 de novembro de 2004. Esse ano estou caminhando aí para o 16º ano de magistratura. Muito bom. E foi desse jeito. Desse jeito. E, Deixa eu ver se eu esqueci de dizer alguma coisa. Ah, eu ia te contar um negócio, eu esqueci. Ó. Naquele ah, concurso fatídico lá do Espírito Santo, aham. quando eu fui fazer, eu acho que foi a primeira fase. Eu acho que foi que Raquel estava comigo e eu acho que ela não fez a segunda fase. Não, ou fez. Não sei, foi primeira ou segunda fase. Meu filho, a gente foi de Santos para o Espírito Santo de ônibus. Era um ônibus cama que tinha, sabe? Aham. Você passava a noite naquilo. Você acredita que me furtaram nessa viagem? Eu coloquei a minha bolsa Nossa. assim perto da cabeça para dormir. Meninos chegaram lá com a mãozinha leve, abriram, levaram todo o dinheiro que eu tinha na carteira. Você Meu, acredita? meu Deus. Olha que perrengue para uma concurseira que estava indo de um Obrigado. estado para o outro. Ainda Olha, eu passar não por isso. sabia se era para rir ou se era para chorar. Eu sei que quando eu abri minha carteira, na hora que a gente ia pegar o táxi, Gente. eu disse, Raquel, ela estava comigo, eu só não lembro se foi na primeira ou na segunda. Eu disse, Raquel, pelo amor de Deus, olha a tua carteira, porque na minha não tem nada, levaram tudo aqui. O dinheiro que tinha, levaram. Sei que ainda passei por essa. E aí, o início da magistratura, sou muito grata ao Tribunal do Rio, porque eu sempre digo que trabalhar no Rio de Janeiro, depois de trabalhar lá, você trabalha em qualquer lugar, né? Eram, na época, nem sei se já aumentou ou não, mas só na capital, 82 varas. Uhum. Então era aquela loucura, eu andava com mala para baixo e para cima. No meu prédio as pessoas pensavam que eu era comissária de bordo, qualquer coisa do gênero, porque era mala para lá e para cá, aqueles processos Processo físicos, não físico. é? Aham, aham. Pronto. Naquela época eu trabalhava demais em casa, porque a estrutura lá do tribunal no Rio, ela não favorecia. Era um gabinete, né, para 2 juízes. Geralmente tinha 2 juízes na vara, então não dava para ficar todo mundo ao mesmo tempo. Então eu fazia muito trabalho em casa. Eu acho que eu fiquei até com um abuso disso, de trabalhar muito em casa, Sim. por causa daquela época. Eram muitas madrugadas, era muito trabalho. Não tinha assistente, né? Naquela época não tinha assistente, nem para Sim. embargos de declaração. Então, assim, foi uma pauleira, né? E você pegou uma época de transição, né, da emenda constitucional, que ampliou a Sim, competência, né? sim, sim. E, assim, só para ilustrar um pouco aqui, o interessante, Cassandra, é que nas outras lives que eu fiz, tem um ingrediente que repete, sabe? De um entrevistado para o outro, tanto juízes quanto juízas. O Ah, primeiro é o projeto familiar, que realmente você tinha uma pessoa imbuída no mesmo propósito que é o seu. Tanto que seu marido te sei. inscrevia dos concursos
E nos cursinhos Não, ele também, né? especificamente nesse do Rio de Janeiro, Pois ele me é. inscreveu, foi. Porque foi assim, né? Para dizer, minha filha, volta para a vida. E Sim, realmente é um projeto é um compartilhado, né? projeto, é um projeto. Eu sempre digo o seguinte: primeiro é um sonho, né? Você tem o sonho, você tem que planejar esse sonho, né? Fazer o projeto de como esse sonho pode se tornar realidade e correr atrás disso. Não Que existe legal. segredo, não existe Sim, receita de sucesso. Cada um tem que buscar o sim. seu ponto de equilíbrio. A E, verdade é essa. sim, e o outro ingrediente que eu achei interessante é você tinha um grupo de estudos, né? No início, Apesar sim. do grupo, algumas pessoas, né, abandonarem o barco ali, teve uma pessoa que continuou com você, eu acho que até o final praticamente, né? Verdade. A Verdade. Raquel, né, pelo que A você falou Raquel. aí. E É. isso, além da troca de experiência, te dá uma motivação, né, para você continuar. Ter uma pessoa ali também com essa Com o mesmo propósito, mesmo é. propósito, mesmo Ela objetivo. também fez esse curso que a gente fez lá de especialização em Direito e Processo de Trabalho, ela também fez. Era muito bacana, era uma parceria boa, né? Até a história do sonho. Mas depois a gente retomou a amizade. Depois a gente retomou a amizade. E até hoje a gente mantém essa amizade. Ela lá em Santos, eu agora aqui em Maceió. Bom, E, aí os primeiros. pois passando para essa parte da live, o pessoal sempre pergunta. Eu também abri uma caixa de perguntas e uma pergunta bem corriqueira: como foi a sua primeira audiência? Se você se recorda, se foi uma audiência tranquila, se você ficou Eu um vou te pouco nervosa. contar. Olha, é o seguinte, eu sou daquela época que não tinha a história do curso de formação, né? Uhum. Acho muito importante esse curso de formação, realmente é um É, diferencial. Mas na época não tinha. O que é que o Tribunal do Rio fazia? Eles faziam uma semana de acolhimento e adaptação, né? Juízes e desembargadores passavam por lá falando, conversando com a gente, e foi bacana. E depois a gente ficava com o tutor, né? E eu fui sim. lá para uma vara, tinha o tutor e tal. E cada um dos 22 ficou lá numa vara e a gente se comunicava, porque ficou uma grande família, né? 22, 11 do Rio, 11 de fora. Então a gente era aquele intercâmbio mesmo de informações, de tudo. Viramos uma grande família. E a gente sempre perguntava, e aí, já começou a fazer audiência? Já começou a... Ah, não, eu combinei com o meu tutor para assistir audiências essa semana e começar a fazer na próxima. Uns diziam, né? Menino, no terceiro dia, o meu tutor queria que eu fizesse audiência sozinha já. E o pior, você não tem noção, ele fazia 3 audiências ao mesmo tempo. Wagson, eu quase fiquei louca. Aí quando ele saía assim, que ficava assistente de audiência, eu virava assim, eu dizia, vem cá, é sempre assim. Ele faz Uhum. isso direto. Aí ele dizia, calma, doutora, calma, daqui a pouco a senhora se acostuma. Porque aquelas pautas enormes, 20, 22 Uhum. processos, né? E aí, adiantando, coisa que depois a gente faz, mas não no início, né? Sim. Aí, adiantando, e chegava, era uma turma aqui de um lado, outra aqui de outro processo lado, e o que estava sentado lá na mesa. Eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta disso? No terceiro dia, ele queria que eu fizesse sozinha. Aí eu conversei com ele, eu disse, por favor, né? Eu conversei aí com todo mundo está assim, se ambientando, assistindo nessa primeira semana as audiências para começar na próxima. Ele não gostou muito não, mas fazer o quê, né? Aí, quando chegou na semana seguinte, ele queria ficar na sala de audiências comigo para fazer as audiências. Aí eu disse, não, Uhum. não, vamos combinar uma coisa, você fica lá no gabinete. Se eu Uhum. precisar, e certamente eu vou precisar, eu vou lá, bater no gabinete, pedir sua orientação, mas eu vou ficar mais à vontade se eu ficar sozinha, né? Aqui na sala de audiências. Aí ele respeitou, foi para lá, para o gabinete, e foi tranquilo. Eu me lembro que foram tranquilas essas primeiras audiências. Sim. Né? Embora a gente fique tremendo feito vara verde, né, Wagson? Sim, Aí só a gente sabe, né? E o Exatamente. sotaque, e alguns advogados, eles ficam querendo testar a gente de todo jeito, né? Eu lembro Aham. que um ainda disse assim, é, é, eita, a doutora é braba, a doutora é braba. Se brincar, ela tem até uma peixeira aí embaixo da mesa. Por causa do sotaque, o Sim. nordestino, né, tem esse... Aham. E aí foi. Agora, eu me lembro muito mais do que dessa primeira audiência, de uma Sim. que eu já tinha até um tempo de magistratura, sei lá, não sei se já tinha uns 2 anos, mas eu estava lá fazendo essa audiência
E 2 advogados, que eu já tinha feito diversas audiências com eles, e nesse dia eles não se entendiam. Eles o tempo todo se engalfinhando, brigando, falando alto. E eu, doutores, a sala lotada de estagiário. E eles não me ouviam. Eu comecei a falar, meu tom de voz é baixo. Eu comecei a falar mais baixo ainda, propositalmente. E ditando a ata, né, que estava suspendendo a sessão, em razão da falta de compostura dos advogados, expedindo ofício para a ordem, e rarará, quando terminei, aí eles pararam para escutar, aí disseram, como é, doutora Excelência? A senhora está esperando? Sim, os senhores não escutaram, não? O tempo inteiro eu falando aqui, e os senhores não me escutaram, então aconteceu isso. Olha, senhor reclamante, a audiência está sendo adiada, o senhor reclamado também, e assim, pauta para daqui a 6 meses. Na época, lá no Rio. Única e exclusivamente pela falta de compostura dos advogados, infelizmente. Aí passou, eles saíram de lá, né? Assim. Aí no outro dia eu já estava em outra vara. Aí um chega lá, Excelência, eu vim falar com a senhora. Eu disse, pois não, não quero me desculpar, realmente, que papelão ontem, né? Eu não sou desses não, a senhora sabe, a gente já fez outras audiências. Eu disse, pois é, mas ontem estava incontrolável, né, doutor? Teve que acontecer aquilo, né, para o senhor botar a mão na consciência e vir aqui, tá vendo? Aí no outro dia o outro me procurou também, com a mesma história. E aí passou, mas nunca mais aconteceu dessas não, pelo menos com eles não, né? Mas o nosso trabalho é esse, né? Lidar com pessoas, com as pessoas é muito difícil. Muito. A gente tem que ter um jogo de cintura, tem que ter traquejo, né? Às vezes a gente tá com problema também, né? Juiz é ser humano, e daí? Então, também tem que ter essa consciência, né, de tentar deixar do lado de fora, mas quando não dá, também ser sincera, assim, né, se não dá para fazer aquela audiência naquele momento, marcar para um momento mais oportuno, enfim, eu acho que com o passar do tempo também a gente vai observando melhor essas questões, né? E até porque a última pessoa que deve perder a compostura ou a paciência numa audiência é o juiz, né? Lógico, não pode. Se o juiz perde já a paciência, acaba praticamente a audiência, né? Eu, com experiência, eu sou bem tranquilo como juiz, acredito também, para quem tá assistindo aí. Mas, assim, eu acho que eu perdi, me destemperei, eu acho que foi 1 ou 2 vezes no máximo. E quando isso aconteceu, eu fiquei tão mal comigo mesmo, eu acho que quem estava assistindo a audiência pensou que foi o contrário, foram os advogados ou as partes, mas na verdade fui eu absorvi aquilo de tal maneira que nos outros dias eu falei, não, eu não vou me pautar por esse jeito, posso receber... É o caminho. Não, exatamente, você tem que se pautar pela serenidade, tranquilidade, mesmo em situações que te coloquem assim à prova, né? Verdade. E são muitas, né? Não são poucas. Muitas. E Cassandra, passando um pouquinho aqui, só fazer um parênteses aí, você fala de uma forma bem leve, assim, até descontraída. Parabéns, assim, porque... Obrigada. É bem legal, passa bem rápido o papo aqui. E tem algum caso... Eu já estou até assim, perdida aqui, a gente tem quanto tempo? Eu estou controlando, não, pode ficar controlando tá. aqui. E eu quero passar para o projeto aí depois, do Você é Muito Mais Conciliador, que é bem legal. Só para encerrar essa parte, tem algum caso assim, emblemático que você sentenciou, que você atuou numa audiência, que você se recorde, que te deu orgulho mesmo? Nossa, atuei nesse caso aqui, eu guardo isso para o resto da minha vida. Tem algum caso que você possa compartilhar? Eu sei que são tantos, você tem uns 16 anos assim. Mas os mais difíceis, Wagson, são aqueles que envolvem lide sociológica. A gente sabe disso, né? Então, assim, eu já tive casos de padrasto com o enteado, né? Isso lá no Rio ainda. Esse eu tive que sentenciar, eles não conseguiam chegar à conciliação e realmente não havia o vínculo. Né? Então, tem situação que realmente você tem que sentenciar. Eu lembro que na sala de audiência, a mãe chorando, porque era o filho e o esposo, né? E ela ali, ó, chorando, péssima, né?
Tentei de todas as formas, mas assim, depois que fiz a instrução, eu fiquei convicta que não existia realmente o vínculo, né? Então, às vezes aquele rapaz estava precisando daquilo, né? De uma sentença para ele entender e partir para cuidar da vida dele com outro olhar, de outra forma, Sim. né? Mas já tive também situações de acordos. Teve um caso também, irmãos. Um irmão, Sim. a mãe dos dois lá chorando, né? Nesse caso a gente conseguiu conciliar. Foi muito bacana, porque lide sociológica total, né? E que tem uma repercussão na familiar, na vida da família como um todo. Então foi bem bacana. E recentemente, Wagner, acho que eu até contei esse caso num dos projetos nossos, que é caso de audiência, até já divulgamos um teu lá, né? Que foi o caso de uma doméstica, que ela trabalhou 30 anos na residência, certo? E era ela e uma irmã. E nesses 30 anos, os filhos do casal cresceram. Aí veio toda aquela alteração da lei, né, do doméstico, os direitos que foram ampliados e tal. E esse casal chegou à conclusão que não precisava mais de 2 empregadas fixas, porque realmente era só o casal, não tinha mais a demanda. E ele conversou, o patrão conversou com as duas e disse, olha, a gente só vai poder ficar com uma. Agora, essa escolha a gente quer que vocês façam, conversem entre vocês e vejam tal. E aí uma delas foi e disse, não, eu tô com criança pequena, tudo, eu prefiro sair. E a outra, né, e minha irmã fica porque ela já estava há mais tempo lá, né, era ela que tinha esses 30 anos. Só que a irmã não aceitava, ela só queria ficar com a outra. Ela não aceitava essa separação. E aí ele disse, olha, desse jeito não vai ter como a gente conciliar a situação, então eu vou ter que dispensar as duas. E aí dispensou, pagou as verbas da rescisão, tal. E tinha em aberto, acho que eram 6 meses de FGTS, logo do início. Ele começou a pagar depois, não foi em outubro de 2015 que houve a alteração? Sim, sim. Aí ele começou a pagar, fazer o E-Social, aquelas coisas, 6 meses depois. Então ficou esse período inicial, Sim. sem o recolhimento. E eu olhei o processo, né, e disse, mas o que é que ele está devendo aqui? Quando eu fui olhar, vi essa história do FGTS. E aí na primeira audiência eu falei com a advogada dela, eu disse, doutora, a senhora viu que, embora tenha esses outros pedidos, de fato o que é devido aqui é a questão do FGTS. Ela depois que eu vi a contestação, o termo de rescisão, tudo, eu vi que as outras parcelas foram pagas. Realmente só está em aberto o FGTS. Agora, eu já conversei com a minha cliente e não tem jeito, ela não quer fazer acordo. Se a senhora conseguir, aí já jogam pra gente, eles sempre fazem isso, né? Aí eu disse assim, tá certo, mas só que eu percebi que ela era uma pessoa assim parece que ela não estava ali na sala de audiência, sabe? Eu falava com ela, olhava para ela e ela meio aérea. Eu disse, meu Deus, que coisa estranha. Eu disse, olha, como era a audiência inicial e eles, seria marcada a instrução, aí eu perguntei assim, e a irmã dela? É uma pessoa que ela confia, tal, não sei o quê? Aí a advogada dela disse, é. Aí eu disse, talvez seja interessante que a irmã dela venha na próxima audiência. E fizeram assim. Aí quando chegou na audiência seguinte, Wagson, foi 1 hora de audiência. Um processo simples, né? Mas foi 1 hora. Por quê? Porque eu tive que deixar eles falarem muito. Ela tinha que desabafar. Ela chorou, ela dizia assim para mim, olha, excelência, eu troquei as fraldas daquele rapaz que está ali, porque um dos filhos tinha ido para a audiência. Estava o patrão, né, com o advogado, e um dos filhos sentado, assim. Eu troquei as fraldas daquele rapaz ali. Então era o vínculo, ela não queria perder aquele vínculo afetivo. A questão toda era essa. E aí, quando o patrão falou e me contou toda essa história de que não tinha dispensado, que tinha acontecido aquela situação de elas terem de escolher e tal, e que ela preferiu também sair, ele ficou sem ter o que fazer, né? Se ela não queria ficar sozinha, ele não podia ficar com as duas,
mas que era uma pessoa, aí fez altos elogios a ela, né, e agradeceu bastante, né, todo o período que ela realmente se dedicou à família dele, tal, tal, tal. Olha, eu sei que eu perguntei assim, eu olhei para os dois, aí ele ainda pagou mais do que as 6 parcelas, fez um arredondamento, pagou um valor a mais, foi ideia dele mesmo. E quando eles conseguiram se abraçar, aí o acordo estava feito. Foi um abraço dos Legal. 3. Dela, com o patrão e o filho que ela tinha trocado as fraldas, né? Então, assim, são casos assim que a gente fica feliz, porque a gente sabe que Sim. ultrapassa a questão processual, É, né? Ela e eu, conseguiu retomar aquele vínculo afetivo, sim, né? Porque ela dizia assim, eu morava lá, era a casa dela também, sim, entendeu? Então ela não conseguia se desvencilhar disso, né? sim. E graças a Deus. Assim, a advogada depois falou muito comigo assim, né? Em outro momento foi lá e disse, "Ó, que bom que eles conseguiram, porque realmente ela estava perturbada por conta do vínculo que tinha sido cortado, né? Daquela Sim. maneira. Não, e o interessante é que esse é um caso que o acordo, para fechar o acordo, demorou mais do que se você Uma sentenciasse, sentença. não é? Às vezes um acordo para sair é muito desgastante, mas assim, é bem A satisfatório no satisfação final, das né? partes, né, Sim, termina que todo mundo fica feliz. E falando nisso, nessa questão de que a gente às vezes realmente despende mais tempo num acordo do que em sentenças, é verdade. Eu lembro que na primeira reunião que eu fui na Amatra do Rio, né, depois que passei no concurso, um evento que houve lá, eu tive o prazer de conhecer uma colega que já estava aposentada. Depois eu fiquei sabendo que ela dava aula de sentença. É, Angélica, o nome dela. E aí ela conversando comigo, se identificou com o sotaque, ela tinha sido casada com um pernambucano e ficou um tempão conversando comigo e tal. E aí ela disse assim, olha, Cassandra, fique o tempo que for. Quando você notar que existe chance de conciliar, fique o tempo que for necessário e concilie. sim, Porque não tem sentença que vá trazer a pacificação. sim, Então, num acordo, você consegue, você restabelece o diálogo, eles vão tentar ali construir uma solução. E quem melhor do que eles para sim, construir essa solução? Né? A gente não sim, pode achar que tem esse direito, né? Que sim, tem esse. Eu enxergo que a minha missão primeira é tentar restabelecer o diálogo. sim. Né? Se depois de todas as tentativas a gente não conseguir, não lograr êxito, aí sim fazemos a outra função, que é, né, dizer o direito, e aí damos a sentença. Mas no primeiro momento, tentar restabelecer o diálogo é fundamental. Enxergo O, dessa maneira. Ô, Cassandra, não sei se você está com tempo disponível aí. A gente já está Hum, batendo 53 minutos de live. Foi bem rápido. Você tem um papo muito foi. leve E eu e ainda bem. nem falei do Tribunal da 19ª que me acolheu também, que eu sou muito Ex- grata ao Tribunal da 19ª também. Você mas quer assim, sair e voltar? O que é que você quer? exato, exato. Eu Tá. vou encerrar essa live Salvar aqui, essa. salvar ela. Acho que vai demorar de 1 a 2 minutos. E já abra Certo. outra live. Aí você faz da mesma forma, mesmo procedimento. Já me manda a solicitação de Certo. participação que eu aprovo. E na outra parte, eu queria falar mais com você desse projeto que eu acho fantástico, você muito mais conciliador. Bacana. E assim, eu acho que a gente tem que explorar essas iniciativas, tem que divulgar, porque a gente não tem muito canal assim que demonstra, né, esse dia a dia da conciliação, Verdade. né? Eu achei Até bem porque, legal. né, Wagson, a gente ainda vive muita cultura do litígio. É uma Exato, fase de transição, mas é lenta, a gente sabe, é um trabalho de é formiguinha. exatamente aquele modelo adversarial, né? Mas, Isso. mas vamos conversar disso agora há pouco. Daqui a pouco. Exatamente. Eu vou encerrar. Já peço para o pessoal que já está acompanhando aqui para voltarem mais à frente.
e essa live vai ficar gravada tanto no IGTV quanto no blog, que é www.magistradotrabalhista.com.br. Te aguardo. Bacana. Só Tá um bom. Até minutinho. já, então. Até já. Até já. Tchau.